Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso. Desde já peço desculpas pelo ambiente onde eu estou gravando esse plantão. O som não ajuda muito, mas a gente precisa falar sobre isso agora, né? A necessidade premente do conteúdo do vídeo, ela se faz necessária nesse momento. Então, em respeito aqui aos nossos inscritos, que são mais de 62 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso, peço desculpa pela qualidade do som do vídeo, mas é preciso falar sobre o que aconteceu no dia do Botafogo, né? Foi um dia muito intenso, foi um dia muito tenso, muita informação imprecisa, muita fake news e, enfim, vamos precisar falar sobre isso porque houve manifestação de torcedores, houve manifestação de torcida organizada, houve possível manifestação, conjectural manifestação de jogador dizendo que ia sair do Botafogo. A imprensa conservadora e tradicional falou, a imprensa alternativa falou, a mídia alternativa. Então muita gente falou um monte de coisa, a gente precisa dar uma analisada no que é fato e no que é fake diante disso tudo, né? Primeiro eu peço a vocês a inscrição, peço a vocês que deixem um like, peço a vocês que nos sigam aqui no canal Gigante Glorioso. E agora, falando do que aconteceu, o primeiro fato é a torcida organizada Fúria Jovem do Botafogo no CT Lonier. Bom, qualquer torcedor comum sabia que isso aconteceria. Primeiro, quem não for cego e tem Twitter, é só ler, né? Isso já estava sendo arranjado. Eu falei no domingo, na segunda, que uma derrota para o Avaí, o caldo ia ferver, a casa poderia cair e alguma coisa grave aconteceria. Como é que os diretores de futebol, os gerentes de futebol, os responsáveis pelo projeto, não previram isso? Então, se o Botafogo coloca uma pessoa para fazer a segurança do CT Lonier e não quer que ninguém entre, tá de brincadeira, né? Você vê um grupo de 40, 50 pessoas querendo protestar, querendo conversar com os responsáveis, querendo encontrar do jeito deles solução para o caos que o Botafogo está vivendo. Você colocar uma pessoa na segurança, o Botafogo é conivente também com o que aconteceu. Segundo, o Botafogo desmentiu a notícia do Antônio Góes, que ele falou que, não só ele, tá? Muitos jornalistas, e vou contar para vocês uma coisa. Nem de todo é mentira. Que é a falta de comprometimento, tal, não sei o quê. Da maneira como foi noticiado, parece que é a maioria do grupo que está sem comprometimento. E no nosso vídeo no canal Gigante Glorioso, nós deixamos muito claro que não é a maioria do grupo, são alguns jogadores. Inclusive demos nomes. O que o Botafogo oficialmente soltou como nota foi de que a informação do Anselmo Góes não é que seja mentirosa, mas que ela só escutou um lado da situação. Provavelmente alguma fonte ligada a algum atleta, uma fonte ligada sei lá a quem, e aí deu esse tipo de notícia, e o Botafogo desmentiu em nota. O Botafogo tinha duas opções, gente, para fazer a nota oficial. Ou ele dava o nome dos atletas que estão sem comprometimento, que não querem nada com nada, ou ele blindava o elenco inteiro. Ou ele blindava os atletas e desmentia a informação do Anselmo Góes. Tá certo? Acho que fez certo. Não dava para imaginar que o Botafogo deduraria aqueles jogadores que não estão fazendo o que devem, né? Cumprindo seus deveres, responsabilidade com o horário, treinando, comendo grama. O Botafogo não faria isso, tá? Então ele fez o que tinha que ser feito. Blindou o seu elenco. E isso faz com que a gente fique muito atento também àquelas notícias que são soltadas no calor da emoção. Hoje, alguns jornalistas soltaram a informação de que assim que a Fúria Jovem entrou no departamento médico, na sala de musculação do Centro de Treinamento Lonier, uns ficaram muito assustados, entre eles o Vitor Sá, isso é muito claro na imagem que a gente vê, né, espalhando aí pelas redes sociais. Mas começou uma informação
né? E ela começa com um jornalista do SBT que diz que Vitor Sá teria confidenciado ao seu representante, a seus familiares, que não se sentiria mais à vontade no Botafogo, não jogaria na quinta contra São Paulo e pediria o desligamento. E aí alguns replicaram isso, inclusive como fonte fidedigna, mantendo essa posição mesmo depois do jogador ter desmentido. Vitor Sá também tinha duas opções. Se realmente ele tivesse dito isso a alguém, é claro que no calor da emoção o jogador fica impactado, né? Principalmente se é um jogador que está tentando fazer o seu papel. Não estar jogando nada é uma coisa. Estar de brincadeira e corpo mole é outra. Muitas vezes o cara não produz, o cara não joga nada porque ele não joga nada mesmo. Outras vezes porque o time não está conseguindo funcionar, acaba inviabilizando e tirando a capacidade técnica de alguns jogadores, né? Porque quando o mar está para baixo, puxa todo mundo para baixo. Quando está para cima, até o ruim de bola fica bom, né? Não é assim que funciona o futebol? A gente já sabe que é assim. Então, em tese aí, na hipótese lançada sobre o Vitor Sá, de que ele teria soltado para alguns que não jogaria mais no Botafogo, essa hipótese foi totalmente desmentida e o assunto encerrado. Não vai jogar amanhã, assim como não joga o Luiz Oyama, por questões físicas. E o Botafogo amanhã deve ter um novo time. Mais uma vez, um time diferente. Kaique, Del Piage, o próprio Matheus de Nascimento, a volta do Saravia, muita coisa deve mudar na escalação para o jogo contra São Paulo. A questão é que o clima, que já não está bom, agora então a panela de pressão ferveu de vez. Mas, torcedor do Botafogo, por incrível que pareça, já esgotou o setor leste inferior. A torcida do Botafogo ela não vai abandonar o Botafogo nunca. Nunca abandonou. Nos piores momentos, nunca abandonou. Não vai ser na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro que vai abandonar. Mas ela vai cobrar. Ela vai cobrar o tempo inteiro. A questão é que a Fúria foi lá, fez o que ela achou que tinha que fazer, mas ela não conseguiu falar com quem tinha que ouvir alguma coisa dela, que era o André Mazzucco. O André Mazzucco é o diretor de futebol. O André Mazzucco é o responsável pelas negociações com o mercado. O André Mazzucco foi aquele que, seguindo a lista do scouting, foi lá e negociou com os jogadores que estão no elenco. Então não adianta você xingar X, Y, Z. Falaram com o Luiz Castro. Luiz Castro foi lá, atendeu, conversou com os atletas, o vídeo está aí na internet. Sentiu que aqui não é Shakhtar Donetsk, sentiu que aqui não é Catar, sentiu que aqui não é Rio Ave, enfim. Viu que aqui a situação é assim, é pressão o tempo inteiro. E eles são jogadores profissionais, precisam saber lidar com isso. Se eu concordo ou não, eles precisam saber lidar com isso. Porque isso acontece no Corinthians, no Flamengo, no Botafogo, nos clubes grandes do Brasil. E parar com essa história de ficar publicando coisa de que agora fulano não vem mais. Porque agora fulano está vendo isso. Se fosse assim, meus amigos, o Flamengo não teria jogador, não estaria negociando com jogador lá da Europa, Corinthians não teria mantido aí o time, todo mundo tem que estar acostumado. Mas ninguém gosta de ser pressionado no seu trabalho. O futebol, ele é um espaço diferente. No futebol ninguém ganha como um trabalhador comum e as cobranças também não são iguais a de um trabalhador comum. Os caras ganham 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Então eles têm cobranças muito mais acentuadas. Esse tipo de cobrança que a gente viu, isso acontece o tempo inteiro. Se tem que acontecer, se não tem que acontecer, isso aí o Botafogo, através da sua segurança, através da polícia, vai tentar coibir. Quando você não coloca a segurança necessária lá, você permite que esse tipo de coisa aconteça. E no final agora, o André Mazzucco e o Luiz Castro fizeram um vídeo se manifestando sobre o momento do Botafogo, obviamente mantendo a nota de repúdio a qualquer ato de violência. O Botafogo obviamente também fez isso, mas é preciso que se diga, a fonte que estava lá, que é a ESPN, né, estava lá fazendo a cobertura, e outras fontes informais não relataram violência, né, como algumas fontes disseram, quebraram isso, quebraram aquilo, não relataram violência.
E a violência, ela não vai resolver o problema do Botafogo. A cobrança, ela acontece. O que resolve o problema do Botafogo é vergonha na cara, treino e trabalho. Luiz Castro prometeu luta, trabalho. O André Mazzuco no vídeo prometeu resolver o que está acontecendo no Botafogo, resoluções internas, ações internas. E isso a gente vai começar a ver amanhã, às 4 horas da tarde. Amanhã a gente vai ver que soluções internas são essas, o que está acontecendo, como é que está o comprometimento do grupo, porque a torcida vai estar lá. A torcida do Botafogo nunca abandona o clube. A torcida vai estar lá amanhã. A gente quer saber se os jogadores estarão em campo. De corpo e de alma. É isso que a gente vai verificar amanhã, às 16 horas, contra o São Paulo. Tá certo? Fazendo um resumo aí do que aconteceu hoje. Peço a vocês mais uma vez que se inscrevam aqui no canal Gigante Glorioso, porque aqui é Botafogo. Valeu!